Avião da FAB com o primeiro grupo de brasileiros resgatados em Israel pousa em Brasília. Repatriados relatam medo e tensão na Terra Santa e alívio por estarem de volta. Ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, pede que Egito facilite saída de brasileiros em Gaza. Papa Francisco volta a pedir paz e clama por liberação de reféns pelo grupo terrorista Hamas. O Brasil News da Rede Brasil de televisão está começando. Os primeiros brasileiros resgatados de Israel chegaram ao Brasil na madrugada desta quarta-feira. O Ministério da Defesa de Israel afirmou que há brasileiros sequestrados pelo Hamas. Ao desembarcar, os brasileiros repatriados relataram momentos difíceis que enfrentaram em Israel. A gente já teve situações em Israel, mas assim, desse jeito, acho que nem nos meus piores pesadelos eu podia imaginar. É uma sensação, não tem palavra, é choque, é ficar incrédula, ficar parecendo. Tu olha as imagens e tu não consegue acreditar. Assim, eu acho que nem eu e nem quem mora muito mais tempo do que eu, assim, desse jeito, nunca viveu. Alina morou em Israel por 16 anos, criou relações e acabou perdendo algumas delas em meio à guerra entre o Hamas e Israel. Decolando para cá, a última notícia que eu tive é uma colega de trabalho que estava desaparecida desde o primeiro dia e a gente recebeu a notícia que encontraram o corpo dela. Ela morava num kibbutz no sul, onde os terroristas entraram dentro da casa dela e ela foi encontrada quando conseguiram dominar o kibbutz de volta e procurar os feridos, os mortos, conseguiram entrar na casa dela e ver que ela tinha sido assassinada dentro de casa. Eles também detalharam o resgate realizado pela Força Aérea Brasileira. Desde quando nós recebemos a notícia da FAB, nós trouxemos já um alívio no coração, então a gente era comunicado, a embaixada sempre estava mandando para a gente uma mensagem, né, para se organizar, o local de se organizar. Então, desde quando a gente recebeu a notícia que a FAB já iria, né, a gente já teve uma tranquilidade no coração, até porque o maior tumulto está acontecendo no aeroporto, né? Muitas pessoas querendo voltar e às vezes não tem voo para todos. O ministro Aloysio Mares, diretor do Departamento de Comunidades Brasileiras, falou hoje à imprensa. Ele disse que existe um relatório para ajudar, de outras maneiras, os que não querem voltar para o Brasil. Como os senhores devem saber, também foi disponibilizada uma lista, um formulário online, que foi amplamente divulgado para os nacionais brasileiros na região preencherem. Não apenas por interesse em eventual repatriação, mas também para a embaixada saber onde estão, qual a sua situação, para poder oferecer outros tipos de apoio, além de repatriação, que é o caso, vários não querem, né, partir do país. Até amanhã desta quarta-feira existiam 2.723 nomes inscritos na lista. É importante frisar que desse número, 211, né, esses passageiros que o embaixador acaba de mencionar, teria de deduzir desse valor total aqui. E, além disso, verificamos que existe o fenômeno do duplo, até triplo registro. Alguns nacionais brasileiros estão se inscrevendo mais de 2 vezes, em alguns casos. Então, estamos, no momento, fazendo um pente fino, uma revisão dessa lista para, enfim, reduzir esse número. O Ministério da Defesa de Israel afirmou que há brasileiros entre as pessoas feitas reféns pelo Hamas em Gaza. Segundo o governo israelense, cerca de 150 pessoas foram feitas reféns durante a invasão do Hamas no sábado. Entre as pessoas sequestradas e levadas para Gaza estão idosos, crianças e mulheres. O presidente Lula publicou um apelo nas redes sociais. Ele disse que crianças jamais poderiam ser feitas reféns. Não importa em que lugar do mundo, é preciso que o Hamas liberte as crianças israelenses que foram sequestradas de suas famílias. É preciso que Israel cesse o bombardeio para que as crianças palestinas e suas mães deixem a faixa de Gaza através da fronteira com o Egito. É preciso que haja um mínimo de humanidade na insanidade da guerra.
O comentarista Ney Gonçalves Dias elogia a rápida repatriação de brasileiros que estão em Israel, mas faz uma ressalva sobre a situação de compatriotas que estão em Gaza. Vamos acompanhar. Eu gostaria de salientar aqui uma medida positiva tomada pelo governo brasileiro e as autoridades militares, no sentido de a chegada do Brasil é em Brasília, fica uma parte. Outra chegada, o avião chega no Rio de Janeiro. Mas todos os brasileiros que moram em outros estados, o governo brasileiro vai facilitar a sua chegada no seu local de origem, gratuitamente. Isso é uma medida extremamente positiva. Ponto. O nosso problema agora é em Gaza. Nós temos 30 brasileiros em Gaza. E em Gaza é complicado, porque você está numa zona de guerra. E em Gaza, a única possibilidade, você não pode sair para o aeroporto. Você tem que sair pela fronteira do Egito. Essa fronteira do Egito sempre abre, fecha, mas agora, felizmente, hoje, as autoridades egípcias garantiram ao governo brasileiro e à embaixada brasileira na Palestina segurança para a retirada dos 30 brasileiros em Gaza. E será sepultado hoje, em Israel, o Hanani Gleiser, do Rio Grande do Sul. E ontem nós tivemos uma cerimônia que levou o mundo às lágrimas. A brasileira, que foi sepultada ontem em Petá, reuniu milhares de pessoas que nem sequer a conheciam. Foi uma cena de extrema empatia e solidariedade humana. Agora Israel está lutando em 3 áreas. Síria, numa parte, Hezbollah no sul, no sul do Líbano, no norte de Israel, e no Hamas. E o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, classificou como covarde os ataques do Hamas a Israel. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse que o ataque do grupo Hamas em Israel e nos arredores da faixa de Gaza foi covarde e uma ação de selvageria. Em discurso no plenário da Casa, o senador lamentou a morte dos brasileiros Hanani Gleiser e Bruna Valeano, que participavam de um festival de música eletrônica atacado pelo grupo extremista. Ao menos 260 corpos foram encontrados no local. Covarde e sem precedentes contra civis, jovens, mulheres, crianças, enfim, contra famílias inteiras. Não encontra o menor indício de legitimidade, qualquer que seja a causa defendida por um grupo ou uma nação. Ataques indiscriminados contra civis são ações de selvageria que violam os princípios mais básicos do direito internacional e da dignidade humana. O senador disse esperar que os brasileiros que desapareceram depois dos ataques sejam encontrados com vida e sem ferimentos. O congressista afirmou também que o Senado manifesta seu absoluto repúdio contra qualquer tipo de violência. E a guerra no Oriente Médio toma novas proporções. O Hamas e a Jihad Islâmica confirmaram nesta quarta-feira ter lançado um intenso ataque de foguetes contra Israel. O país responde atacando a faixa de Gaza de forma incessante desde o último sábado. Os braços armados dos grupos palestinos Hamas e Jihad Islâmica afirmaram nesta quarta-feira que lançaram ataques com foguetes contra o sul e o centro de Israel. As sirenes de alerta soaram nas áreas israelenses próximas à faixa de Gaza. As brigadas Al-Quds, comandos da Jihad Islâmica, alegaram estar atacando as cidades israelenses de Tel Aviv, Ashdod e Ashkelon, assim como comunidades próximas à fronteira com Gaza, com intensos bombardeios de foguetes. Um hospital em Ashkelon relatou que foi atingido por um foguete disparado de Gaza. O braço armado do Hamas, as brigadas Ezzedine Al-Qassam, informou que lançou um foguete em direção ao aeroporto Ben Gurion, em Tel Aviv, mas as autoridades israelenses não relataram nenhum impacto no local.
Também nesta quarta-feira, Israel continua bombardeando intensamente a faixa de Gaza, cercada e reduzida em parte a ruínas, em resposta à ofensiva do movimento islamista palestino Hamas. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu qualificou a ofensiva surpresa do Hamas, lançada no sábado, de selvageria que não se via desde o Holocausto, cometido pelo nazismo. E prometeu que o seu país vencerá pela força. O ataque do Hamas deixou mais de 1.200 mortos em solo israelense, incluindo 169 soldados, segundo dados do Exército. A resposta de Israel, que começou ainda no sábado, já deixou pelo menos 1.055 mortos e mais de 5.000 feridos na faixa de Gaza, segundo as autoridades locais. E o Papa Francisco voltou a mencionar o conflito Israel-Hamas. O pontífice pediu a liberação imediata dos reféns. O Papa Francisco pediu nesta quarta-feira a liberação imediata dos reféns capturados em Israel pelo movimento islamita palestino Hamas. Durante a audiência geral semanal desta quarta-feira no Vaticano, o pontífice se disse muito preocupado pelo assédio israelense à faixa de Gaza. Rezo pelas famílias que viram como um dia de festa se converteu num dia de luto e peço que os reféns sejam liberados imediatamente. Os que são atacados têm o direito de se defender, mas estou muito preocupado pelo assédio total ao que vivem os palestinos em Gaza, onde também há muitas vítimas inocentes. No domingo, o Papa tinha manifestado solidariedade com as famílias das vítimas e pedido o fim dos ataques das armas. Francisco insistiu que o Oriente Médio não precisa de uma guerra, mas de uma paz baseada na justiça, no diálogo e na coragem da fraternidade. E a seguir, Tribunal Superior Eleitoral suspende julgamento de 3 ações contra Jair Bolsonaro e Braga Neto. Ministério da Saúde pagou R$2.000 a um grupo que fez dança erótica em evento oficial da pasta. A gente volta daqui a pouquinho com esses e outros destaques. Até já.